Oi, gente! Eu sou a Yasmin, gravo vídeo de livros aqui pro YouTube e hoje eu vim fazer um lido do mês, dos meses, na verdade. Quem viu meu vídeo anterior, que foi o Lidos de Janeiro, viu que eu tava com esse canal aqui parado, né? Fazia 2 anos que eu não postava, só que aí eu resolvi voltar e eu queria recomeçar atualizando vocês de todas as minhas leituras que eu fiz em 2026. Eu li 28 livros. É muito livro, não daria tudo em um vídeo só. E aí eu pensei em fazer lidos de cada mês, mesmo estando bem atrasado, né? Que a gente já tá em junho. Então eu teria que adiantar 5 meses de vídeo. Em fevereiro e em março, juntos, juntando os dois, eu li 8 livros. Baseado no meu ritmo de leitura, tá? Não foi tanto porque tava em semana de provas e tudo mais, então foi bem conturbado. Eu resolvi juntar, então, os 2 meses. E eu espero que esse vídeo não fique tão longo, gente. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Ser breve ali nas minhas opiniões e tudo mais. E é isso. Amaram meu cenário? Gente, no vídeo passado era só uma parede. Agora a gente tem aqui o Harry Potter, o Snoopy e uma almofada da Grifinória. Detalhe, eu não sou da Grifinória, tá? Eu sou da Lufa-Lufa. Isso aqui era pra ser uma lua, mas eu acho que não tá aparecendo. Mas é uma luzinha, né? É uma luzinha, gente. Antes de tudo, se você puder me ajudar, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal se você gostar. Aqui eu pretendo trazer conteúdos muito legais. Inclusive, se vocês puderem deixar ideias de vídeos aqui nos comentários, eu vou amar, tá bom? Me segue no Instagram também. É isso, vamos começar essa lista. Que está relativamente longa, né, gente? 8 livros, eu tenho bastante coisa pra falar. Vem comigo! Então, eu comecei o mês de fevereiro com uma leitura bem pesada e densa, que é o livro Estou Feliz que Minha Mãe Desviveu, da Janette McCurry. Esse livro, ele é não ficção, tá? Ele é uma autobiografia. A Janette, ela é atriz da Nickelodeon, que é um canal que eu assistia muito quando era pequena, gente. Ela fazia a Sam de iCarly, de Sam Cat, e eu era viciada em Sam Cat. Eu assistia muito, eu maratonei várias vezes. Então, assim, ler esse livro foi uma experiência muito complicada, porque ela vai contar ali os bastidores da vida dela, o sonho que existia ali de ser atriz, que não era um sonho dela, na verdade, era o sonho da mãe dela, que projetou isso nela de uma forma tóxica e abusiva, e tudo que ela viveu nos bastidores da Nick. A gente sabe que esse canal, ele tem muitas polêmicas em relação às crianças, né, que trabalhavam ali, porque eram crianças e eram adolescentes que estavam vulneráveis a tudo. Eu li ele, eu dei 3,5 estrelas. Quero deixar claro aqui que essa minha nota, ela não é sobre a escrita ou sobre a história em si, porque não tem como eu avaliar uma história real, né, gente? Não tem como. Então, essa nota, ela foi baseada totalmente na minha experiência de leitura, que foi muito difícil, porque foi muito difícil ler esse livro. Eu não tenho muito costume de ler livros de não ficção, então foi uma experiência diferente, mas que eu acho que foi muito necessária. É uma história muito complexa e profunda, gente. Tudo que a Janete passa durante a vida dela, nossa, é surreal. Em vários momentos eu tive que fechar o livro, porque tava, sabe, embrulhando o estômago. Ela passou por muita coisa difícil, muita coisa inacreditável, gente. Você lê e você fica assim, não é possível que isso aconteceu na vida real. E realmente aconteceu, e é surreal, sério. E assim, a forma como ela escreve, como ela narra os fatos, te faz ficar preso ali na narrativa e você fica muito envolvido e comovido pela história dela. Esse livro, não só esse livro, né? Várias outras polêmicas que eu já tinha visto da Nick meio que desfizeram essa imagem de perfeição que eu tinha sobre os adolescentes, sobre as séries, mas esse livro realmente, em vez de assim rachar a imagem que eu tinha da Nickelodeon, que era assim minha infância, mas você percebe que nem tudo é como mostra no canal, na televisão. Os bastidores, eles são bem diferentes, eles podem ser muito complicados. Mas eu fiquei muito feliz de saber que ela conseguiu dar a volta por cima, ela tá se recuperando, tá conseguindo viver a vida dela do jeito que ela sempre desejou. Inclusive, ela vai lançar, ou já lançou, não, já lançou um livro de ficção mesmo. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu quero muito ler. É um livro que tá dividindo bem opiniões, assim, polêmico, um livro polêmico, mas eu quero muito ler. Depois de um livro tão pesado, tão difícil, eu tive que ler um romancezinho Água com Açúcar pra acalmar meu coração, entendeu? Então eu li Perto de Você, da Hannah Bonanyong. Gente, ela é autora de Minha Melhor Parte, que eu li e amei, gente. Eu já li 2 livros dela, 3 com esse, e eu amo a escrita dela, amo a forma que ela escreve os romances. Ela, assim, cura meu coração, entendeu? Realmente eu leio o livro dela muito rápido. Enfim, são livros muito bons.
E esse, ele conta a história da Alane e do Matt. Eles se conheceram numa festa de fim de ano e eles deram um beijo de virada. Beijo de virada de ano, só que foi só isso, sabe? Eles não se desenvolveram depois. E aí, a Alane, ela tá muito estagnada na vida dela. Tipo, a carreira dela, ela não tá satisfeita com nada, nem com a vida amorosa também. E aí ela resolve jogar tudo pro alto e morar num trailer e se aventurar pelo mundo. E aí ela compra um ônibus escolar e ela começa a reformar até que vira um trailer. E quem ajuda ela é o Matt, que é mecânico. Começa a história dele, só que assim, tem um impasse muito grande, né? Porque ele sonha em ter um relacionamento estável, uma família. E a Lane, ela quer se aventurar, ela quer viver coisas, experiências novas, malucas e tudo mais. Mas eles têm uma química gigantesca e eles não sabem o que fazer com isso. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, gente. Eu acho que eu cheguei nele com muita expectativa, sabe? Eu já tinha lido outros livros dela, então eu tava assim, meu Deus, vai ser muito bom e tudo mais. É um romancezinho maravilhoso. Realmente, é um romance legal, mas é só isso, sabe? Eu achei a história muito rasa, eu não consegui me conectar com os personagens, com a narrativa. É uma premissa diferente, interessante, eu dei boas risadas em certos momentos, mas eu não consegui realmente ver profundidade naquilo como eu já tinha visto em outros livros dela. Ah, eu me identifiquei muito com a protagonista em alguns aspectos. Em outros momentos, eu também senti muita raiva porque ela tava muito resistente, sabe? As coisas iam desenvolvendo, iam acontecendo e ela não acompanhava os acontecimentos. E eu ficava assim, bora minha filha, vamos lá, entendeu? O Matt, ele é perfeito, eu amo ele, eu acho que ele é gentil, ele é carinhoso, ele é carismático, ele é engraçado, ele é tudo de bom. E também o acontecimento final desse livro foi meio nada a ver, assim, eu achei que não teve muito sentido com o que estava acontecendo. Teve sentido, mas eu acho que a forma como os personagens lidaram foi meio assim. Não é um romance ruim, entendeu? É ok. Eu recomendo mais outros livros dela, que eu acho que são muito superiores. Tem outros também que eu acho que é perto de você. Eu amo demais esse livro. Agora nós temos um livrinho físico, gente. Suspense, tá? Agatha Christie. Primeiro, vamos apreciar essa capa belíssima, gente, capa dura. Essa é uma edição que são os boxes, né? Então tem vários boxes de 3 livros, bem baratinhos. As capas são assim, esses desenhos. E, gente, eu acho a coisa mais linda. Peraí, ó. Esse aqui é... Eu não sei se eu posso falar a palavra. Mas é alguma coisa no Nilo. Tá dando pra ver aqui o título. Alguma coisa no Nilo. Esse livro, a gente acompanha o Hercule Poirot, que é um detetive dela que aparece em vários livros. Eu prefiro a Miss Marple, tá? Eu acho que a velhinha... Gente, é porque ela é muito engraçada, entendeu? Eu amo a forma como ela resolve os mistérios. Então aqui, o Hercule, ele tá num cruzeiro. Acho que é um cruzeiro, né? Enfim, ele tá viajando ali pelo Nilo. Ele conhece um casal que é bem... exótico, porque vamos dizer que a mulher, que é a Linette, ela roubou o noivo da melhor amiga dela. Ela roubou, e aí, tipo assim, ele largou a amiga dela, casou com tá noivo da Linette, e aí eles estão curtindo a viagem no Nilo e tudo mais. Ela tem dinheiro, sabe? Ela tem bastante dinheiro, ela é rica. Então ela tem muitas pessoas interessadas ali na fortuna dela e tudo mais. Ela é encontrada sem vida nesse navio, cruzeiro, enfim. E o Hercule Poirot, por acaso, está lá e ele começa a investigar o que aconteceu. Gente, esse livro, eu acho que ele é uma das maiores novelas mexicanas da Agatha Christie, entendeu? Porque aqui, o tanto de drama que tem romance, gente, tem triângulo amoroso, tem enemies to lovers. Gente, é muito drama. Toda vez que acontecia uma cena chocante no livro, eu imaginava tudo passando em câmera lenta, sabe? Novela mexicana. Eu imaginava quando acontecia uma coisa tipo, uau, eu imaginava, sabe, quando novela, o capítulo paralisa, assim? Gente, é muito isso. Eu acho o Hércules um personagem muito interessante, porque, tipo assim, ele sabe tudo que tá acontecendo, mas ele não fala pra ninguém. Então tinha um cara que tava meio que ajudando ele a desvendar. E ele não fala nada pra esse cara. E o cara fica assim, tá, meu filho, o que você tá pensando? E ele fala assim, calma, calma, sabe? Como todos os livros da Agatha, esse livro aqui, ele tem muitos personagens. Muitos, muitos, muitos. E são muitos nomes. Mas assim, todos eles são muito distintos. Têm personalidades muito próprias. Então, meio que dá pra você ir identificando, mas no início você fica meio confuso. Quando você não tá muito acostumado com a escrita dela, você fica meio confuso. Ela descreve a narrativa de uma maneira tão incrível. Ela deixa umas coisas assim no ar que você não percebe. E aí no final ela encaixa tudo de maneira perfeita. Esse foi o primeiro livro que eu adivinhei algumas coisas do plot. Eu adivinhei. Mas isso não estragou uma experiência, tá? Porque eu também fiquei chocada com outras partes da história. Eu dei 4,5 estrelas. Não é meu livro favorito dela, mas é um livro muito bom que eu acho que vale muito a experiência, assim. Ela é a rainha do suspense, né, gente? Não tem jeito. Se você gosta de suspense policial, eu acho que vale muito a pena qualquer livro dela. Li romance, li suspense, aí eu voltei um pouquinho para as leituras pesadas, mas esse, na verdade, é um livro de romance também, só que é um romance muito pesado,
que é Saving Six. Ele é o terceiro livro da série de Boys of Tama. Os dois primeiros livros, que são Bide e Keeping 13, eles contam a história do Johnny e da Shannon, né? Esse livro, Saving Six, ele começa a história do Joey, e aí tem o outro livro que é Redeeming Six, que é o fim da história do Joey. O Joey e a Aoife, né, são casados nesse livro. O Joey, ele é o irmão mais velho dos Lynch. Os Lynch, eles são uma família totalmente disfuncional. Por quê? Porque o pai dessa família, ele é um bêbado violento que bate nos filhos e na própria mulher. A mãe aceita ele de volta, então assim, ela acredita que ele vai mudar mesmo depois de tantos anos. O Joey, ele tem 16 anos. No início desse livro ele tem 14, mas no final acho que ele já tem uns 16, 17. Não, já tem 18, eu acho. A Shannon é a segunda mais velha, e aí tem umas crianças, né? Tem mais 3 crianças. Eu não estava pronta pra entrar na família, na casa dos Lynch, pela visão do Joey, porque o Joey, ele é o irmão mais velho. A Shannon, ela sofre muito nessa casa também, tá? Mas ela ainda tem a proteção do Joey, e o Joey, ele não tem a proteção de ninguém. Nesse meio tempo, ele acaba conhecendo a Aoife, que é uma menina que mora num bairro legal, ela é de classe média, ela é filha única, ela é muito linda, muito assim, faço o que eu quero, e é isso, eu amo ela por isso, entendeu? Ela, desde o primeiro momento que ela conhece o Joey, ela se interessa, eles dois se interessam um pelo outro, mas o Joey, ele começa a trabalhar com o pai da Aoife na oficina, e aí ele meio que começa a se afastar dela porque ele não quer causar problemas. Ele tem, assim, uma forma de escape, que são, não sei se eu posso falar isso, mas são substâncias ilícitas. Ele tem essa forma de escape, que é uma maneira dele sair da realidade e conseguir sobreviver a tudo que ele tem que passar na própria casa dele. Então, ele é uma pessoa difícil, então ele não quer que a Aoife entre na vida dele porque ele acha que ele é uma pessoa problemática demais e que ele não quer destruir a vida dela, sabe? Mas a Aoife é muito insistente, entendeu? A Aoife, gente, palmas pra essa mulher, porque ela não desiste. Quando ela bota uma coisa na cabeça, ela vai e faz. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, tá? Eu amei demais essa história. Todos os livros de Boys of Tama até agora pra mim foram 5 estrelas, porque são livros muito pesados. Eu não recomendo pra qualquer pessoa. Leiam os gatilhos, a lista de gatilhos, porque realmente são histórias difíceis de engolir, difíceis de ler, mas que valem muito a pena. Valem cada sofrimento, cada choro que eu tive com essa história, eu leria de novo. Na verdade, eu não sei se eu leria de novo, não. Talvez. A escrita dela é maravilhosa, ela aprende muito. Gente, Keeping, ele tem o e-book, tem mais de 1000 páginas. E eu li assim, ó, porque você vai querendo ler mais, você vai querendo consumir mais dessa história, mesmo que seja um sofrimento sem fim, sabe? A história do Joey, especificamente, eu mergulhei tanto na dor dele. Eu passei, parece que quando o livro é muito bom, parece que você começa a sentir tudo que o personagem sente, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Parece que ali no final do livro eu tava me afogando na dor junto com os personagens. Então, assim, eu mergulhei de cabeça em tudo. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque é um livro muito bom, mas que deixa uma marca, entendeu? No meu coração, deixou uma marca. Biden 13 já é um livro pesado, mas eu sinto que Saving Six é 10 mil vezes pior. 10 mil vezes pior. Porque além de tudo que ele passa em casa, ainda tem os perigos que ele vive na rua. Então, são livros que são muito mais do que romance, sabe? Eu acho que romance, ele acaba ficando como segundo plano. Porque é muito mais sobre o trauma deles, tudo que eles passam e como eles fazem pra superar isso. Como eles acabam encontrando pessoas que ajudam eles a subir. No caso da Shannon foi o Johnny e no caso do Joey foi a Aoife, né? Ai, gente, essa menina, ela fez tanta coisa por ele, sério. A bichinha lutou muito. Eu acho que ela ainda vai sofrer muito no próximo livro. É por isso, inclusive, que eu tô adiando a leitura de Redeeming Six, porque eu tenho que me preparar muito psicologicamente pra continuar, porque eu sei que vai vir mais sofrimento por aí, né? Mas depois de um livro pesado, nós precisamos de quê? Um livrinho leve, né? Pra acalmar o coração de novo. Então eu li. Eita, eu peguei o livro errado. Gente, pelo amor de Deus, eu tinha pegado o livro 2. Mas é Diário da Princesa, tá? Esse aqui é o livro 1, que é um livro que, na verdade, foi lançado nos anos 2000. Então tem muito tempo, tem até filme. O filme também é muito famoso. Eu nunca tinha lido. Eu amei essas capas que a galera Record relançou, né? Eu amei demais. Então aqui você pode ver que tem 2 livros em um, tá? Então é o Diário da Princesa e A Princesa Sob Holofotes. Porque eles meio que juntaram 2 livros, como os livros eram muito fininhos, eles juntaram 2 livros em um só. Eu dei 4,5 estrelas. Eu amei esse livro. Primeiro que eu amo a Mia como protagonista. Gente, a Mia, ela é uma personagem autêntica, engraçada. Ela vive uma vida normal em Nova York, até que um dia ela descobre que o pai dela é rei de Genóvia, que é um país bem pequenininho na Europa, e ela é princesa, porque na verdade o pai dela teve um câncer ali, e ele não pode mais ter filho. E aí a Mia acaba virando herdeira, né? Um dia ela vai ter que virar rainha. A mãe dela não queria, os pais dela, a avó dela também não queria que ela virasse rainha, porque
O pai dela não era casado com a mãe dela quando teve ela, então ela é meio que bastarda, vamos dizer assim. E aí, os planos eram o pai casar com outra pessoa, ter um filho, e esse filho, sim, virar príncipe e depois virar rei, filho ou filha, enfim. E aí, ela acaba tendo que viver essa vida de princesa, ainda sendo uma adolescente normal. As referências dos anos 2000 são muito boas. Tem muita cultura pop aqui. Muita, muita, muita cultura pop. Eu amava, eu amo essa estética. E eu realmente gostei muito desse livro. Eu tenho um box todo, então estou muito feliz porque esse aqui é um livro que cura. Cura meu coração, sério. Cura ressaca, cura tristeza, cura tudo. É um livro muito gostosinho de ler, assim, você lê muito rápido, porque ele é um livro, na verdade, ele é escrito como se fosse um diário. Conversas, ó, e-mails. Então é um livro muito curtinho de ler. É uma história leve, contada de forma divertida e que tem muitos acontecimentos típicos da adolescência que você acaba se identificando muito. Porque apesar dela ser princesa, ela é uma adolescente normal. Ela tem inseguranças, crushes. Inclusive, este livro aqui, ele tem um Michael, né? Que ele é irmão da melhor amiga dela e que ela é apaixonada desde sempre. E eu sou time Michael, tá? Eu amo ele, eu acho ele perfeito, gente. Michael. Em todos os livros, eu sou apaixonada por ele. Eu acho que a cada livro ele vai só melhorando e fazendo coisas que me fazem amar ele também e torcer pelo casal. Eu recomendo muito, tá, gente? Eu recomendo muito. Inclusive, se você tem 12, 13 anos, eu acho que vale muito a leitura. Depois eu li uma fantasia. Eu acho que não teve nenhuma fantasia aqui até agora, né, gente? Meu Deus, tava precisando mesmo de uma fantasia. Eu li Reino das Bruxas, que é um livro que tem uma temática muito diferente, tá, gente? Ele vai contar a história de duas irmãs gêmeas. Elas são bruxas, só que elas vivem meio que camufladas na sociedade. Elas têm um restaurante, a família delas, na verdade, tem um restaurante e tudo mais, elas vivem uma vida tranquila ali na Itália, em uma cidadezinha na Itália, só que um dia, uma das irmãs ela é encontrada sem vida e a outra irmã, ela ali no meio do luto, ela acaba prometendo vingança. Então ela começa a investigar quem foi que fez isso com a irmã dela e no meio de tudo ela acaba invocando o príncipe do inferno, que é nesse universo tem vários príncipes do inferno e aí o que ela invocou foi o Ira. E aí ele meio que vai ajudando ela ali também porque tá acontecendo vários assassinatos de bruxas e ninguém sabe o que tá acontecendo porque meio que fala também sobre essa questão de na época as pessoas perseguirem as bruxas, né? Mas, tipo, a irmã dela, no caso, ninguém sabia que era bruxa. Então, o que aconteceu aí nesse meio? Será que tem coisas sobrenaturais envolvidas? As irmãs se chamam Emília e Vitória. Quem faleceu foi a Vitória. E aí a Emília acaba fazendo tudo isso que eu acabei de contar. Eu demorei um pouquinho pra me conectar com a história, tá? Mas quando eu me conectei, eu passei a amar muito a leitura. Eu dei 4 estrelas. Eu achei um começo muito bom, muito promissor. Todos os plots, tudo que acontece ali durante a narrativa vai te inserindo na história. E apesar de eu achar o começo um pouquinho lento, depois que eu engatei, foi muito fácil. Tem uma vibe meio suspense, uma magia sombria, então é algo muito, sabe, que te deixa ali naquele... Eu até senti medo em alguns momentos, tá? Confesso. Em alguns momentos eu senti medo na leitura, mas tudo bem. Eu acho que a Emília, ela evolui muito como personagem, gente. A Emília, do início do livro e do final do livro, são pessoas completamente diferentes. Eu acho que a autora aborda a forma como a Emília muda, como o luto muda as pessoas de uma maneira muito real. Então, aquele desejo dela de vingança, aquela coisa que ela nunca sentiu antes. Então, isso é muito legal de se ler, é contado de uma maneira muito profunda pela autora, sabe? Eu gostei muito do Ira, gente. Era pra isso acontecer, porque assim, tecnicamente ele é um vilão, né? Ele é um príncipe do inferno. Mas eu gostei muito dele, de verdade, ó. Eu me peguei torcendo pelo casal, porque a Emília e o Ira acabam virando um casal. É um enemies to lovers, mas assim, é um ódio gigantesco, tá? Eles se odeiam em níveis gigantescos e isso continua até os próximos livros. E o final do livro é chocante, tem muitos plots incríveis e já me deu vontade, assim, de ler o próximo na hora. Mas eu acabei não lendo, tá, gente? O próximo livro que eu li foi Instinto Assassino, que é um livro de suspense. Eu li muito suspense, né? Suspense mais adolescente, né? O YA, ele vai contar a história de adolescentes que têm poderes especiais. Não é fantasia, tá? Mas eles têm uns dons, assim. Acabaram se formando pelas experiências que eles tiveram de vida. Nenhum desses adolescentes são completamente normais. Todos passaram por traumas, passaram por coisas difíceis. E aí a protagonista é a Cassie. Ela tem o poder. Ela tem o dom de observar as pessoas e meio que saber o que as pessoas vão fazer em seguida, tipo, como que as pessoas vão agir, sabe? É meio que um estudo, assim, uma ciência, vamos dizer assim. E aí um dia o FBI acaba contatando ela e aí ela passa a morar em uma casa que tem vários adolescentes que são assim também. Ela tem um mistério na vida dela porque ela perdeu a mãe dela foi encontrada sem vida no camarim dela, ninguém nunca soube o que aconteceu. Ela começa a trabalhar em casos arquivados do FBI e
a gente acaba acompanhando um pouco desses personagens e da história deles. Cada livro meio que foca em uma história. Esse aqui é o segundo livro, tá? O primeiro é Academia dos Casos Arquivados. Esse aqui, ele vai focar mais em um personagem específico. Ele foca mais no Dan. O Dan, ele tem um pai que é um serial killer. Vão começar a acontecer algumas coisas relacionadas a isso. Não vou falar muito, porque senão acho que seria spoiler, né, do primeiro livro, enfim. Esse livro, ele também tem romance, tá? Então é um suspense meio com romance. A autora, que é a Jennifer Lynn Barnes, ela é autora de Jogos de Herança. Então ela gosta de fazer esse suspense que tem um toquezinho de romance, que eu amo. Esse romance, ele é triângulo amoroso. Eu tenho um lado. Eu sempre amei mais o Dan, tá? Eu sempre amei mais o Dan. A gente tem o Dan e o Michael. Não vou falar o desfecho, mas saibam que desde o início eu fui time Dan. Eu gosto muito desse livro porque ele traz uma ideia muito diferente, né? Esses personagens que têm dons e tudo mais. Eu acho que a forma como cada personagem se expressa é muito interessante. Os plots desse livro, de todos esses livros, são 4 livros no total. Você tem que ter muito neurônio pra entender, viu? Porque é cada quebra-cabeça que sua cabeça fica assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Até a última página eu tava assim, será que é isso mesmo que eu tô lendo? Porque eu não tô entendendo. Inclusive, o final desse livro é bem tenso. Me deu medo também. Na verdade, não me deu medo, me deu mais angústia. É um suspense policial bem curtinho, acho que vale muito a pena ler também. Não é meu livro favorito, eu dei 4 estrelas. Eu achei bom, muito bom, mas eu não achei nada que foi uau, sabe? Pra eu falar assim, meu Deus, realmente aqui é meu livro favorito. Foi uma história muito boa, com um desenvolvimento de personagens muito bom. Quero deixar aqui registrado que a Sloane é minha personagem favorita. A Sloane, ela tem um negócio que ela é muito matemática, então ela tem muita coisa com números e tudo mais, só que ela tem muito problema em expressar sentimentos. Eu amo ela, gente, ela é minha protegida pra sempre, ela é minha querida. E aí, por último, vou falar rápido, porque esse vídeo já tá muito longo. Gente, esse livro aqui, eu li por conta da escola, né? Foi um livro que eu li assim, meio que por obrigação, porque eu ia fazer uma prova dele. A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Eu dei 2,5 estrelas para esse livro. Por quê? Na verdade, esse livro é uma não ficção, né? O autor, ele aborda ali alguns temas. Ele é indígena, então ele fala muito sobre a sociedade atual, como as pessoas vivem a vida e como ele viveu a vida dele. Ele fala muito sobre questões ambientais. E eu respeito muito a trajetória dele, respeito muito as visões que ele tem de mundo, mas achei em alguns momentos essa história um pouquinho repetitiva e que ele queria chegar em muitos lugares, mas acabou que não chegou em lugar nenhum. Então é um livro bem curtinho, mas que eu realmente não achei que foi tão eficaz pra me fazer refletir sobre o tema, que eu acho que é tão pertinente, sabe? Por isso que eu dei essa nota, mas não é um livro péssimo, horrível, é só uma questão de identificação mesmo, sabe? Não me identifiquei com a escrita, achei que os temas não foram abordados da maneira correta. Então foi isso, gente. Esses foram os 8 livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui quais foram os livros que você leu durante fevereiro e março. Logo mais vem aí o Lidos de Abril, tá? E eu vou conseguir atualizar tudo. Vai dar tudo certo. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.